Dia. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana: do mar tempestuoso às nuvens do céu. Hoje, terça-feira, o tribunal assentou-se. Bem querido, bem querida, aqui está o nosso guia interativo. Você já sabe que pode encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira. Estamos estudando uma parte da profecia de Daniel muito interessante, que vem desenvolvendo então como as coisas aconteceram no mundo e desde o tempo de Daniel até os nossos dias, como de fato Deus tem o domínio da história e nada fugiu ao seu controle. E todas as coisas estão acontecendo como preditas na profecia. A história e a profecia estão caminhando juntos. Apesar de todo o aparente embaraço que o mundo vive, apesar de todas as dificuldades, a história e a profecia estão caminhando juntos. Então, queridos, no momento em que o chifre pequeno estava tendo todo o poder, e então ele é interrompido, por assim dizer, por um juízo sistemático de investigação. E é apresentado então na profecia de Daniel que naquele momento então assentaram-se no trono e ali estabeleceu-se então o juízo no céu. E é dito que uma figura aparece, uma figura muito especial, um ancião com cabelos brancos. O ancião assenta-se no seu trono, que é semelhante a um trono de fogo, e é servido ali por milhões, milhares de seus anjos. E então os livros são abertos. Bem querido, bem querida, tudo que está predito na profecia, no reino material, do ponto de vista do mundo concreto, aconteceu. Devemos também crer que do reino imaterial, do ponto de vista do mundo que para alguns consideram abstrato, mas do mundo espiritual, também há de se cumprir. Com a queda do poder total do papado na Revolução Francesa, agora Deus começa um trabalho muito especial. A partir ali do século XVIII para o século XIX, então Deus começa um trabalho muito especial. E esse é um trabalho, queridos, bem desenvolvido. Depois daquele período de Napoleão, já entrando no século XIX, então o céu começa a operar de tal forma que as coisas na terra tomam novos rumos. E a Bíblia diz que essa é a figura de um juízo, mas precisamos entender o juízo de Deus em um processo. Deus está nos julgando hoje, nos julgará amanhã e também no juízo final. Então este processo de juízo, que entendemos como juízo investigativo, depois então o juízo vindicativo e o juízo final, é apresentado também aqui no capítulo 7 de Daniel. De tal forma que o ancião de dias é uma figura que representa Deus. E neste momento é como se ele desse uma controlada, ele então desse uma parada no poder papal. De tal forma que agora o poder papal estava limitado. E a partir de então, outras coisas entrariam em cena. Então, querido, então, querida, a palavra de Deus nos apresenta em Daniel capítulo 7, verso 13, 14, 21, 22, 26, 27, que esse juízo beneficia o povo de Deus, que esse juízo é para que o povo de Deus tenha fôlego, que esse juízo é para que o povo de Deus esteja, então, se preparando para algo maior que vai acontecer, para algo fantástico que vai acontecer. E esse juízo, queridos, ele controla o poder do chifre pequeno, que estava magoando o Altíssimo, que estava, então, perseguindo o povo de Deus. E Deus, então, faz com que esse poder seja limitado. E a gente entende, querido, que depois da Revolução Francesa, o papado, embora sendo ainda um reino e uma religião muito respeitada, ela é limitada no mundo.
limitada pelos poderes que assim são seus rivais e foram sucessivos na história. Isso também foi propósito de Deus. Deus fez isso, queridos, porque Deus queria preparar então o seu povo para o grande evento da volta de Jesus. Bem querido, bem querida, entendemos pela profecia que as coisas estão como realmente Deus havia profetizado, como Deus havia predito pelos seus profetas. E entendemos que precisamos confiar a nossa vida a Deus, porque todas as coisas Ele tem em suas mãos. Que Deus te abençoe neste dia e que te cubra de bênção e graça. E mais uma vez eu te digo, dê like, né? Toque ali o nosso sininho, pergunte, interaja, que nós estamos aqui para te responder. Que Deus te abençoe.